Olá, alunos do agronegócio, aqui é o professor Luiz Paloski, professor da disciplina de coordenação de redes no agronegócio. Estamos aqui para a nossa terceira aula. E nesta nossa terceira aula, nós falaremos sobre coordenação e competitividade em sistemas agroindustriais. Antes de nós avançarmos, gostaria aqui de deixar uma reflexão, como a gente faz todo início de aula, que é do Alfred Marshall, economista, que ele fala que o mais valioso de todo capital é aquele investido em seres humanos. Então, com o investimento em capital em nós mesmos, nos seres humanos, investimento em educação, que é o que vocês estão fazendo agora, a gente investe em conhecimento, a gente consegue avançar nas nossas ideias, a gente consegue melhorar o mundo em que a gente vive. Então fica aí a reflexão para vocês. Dando início ao nosso conteúdo, então esse conteúdo é referente ali à nossa unidade 4, Nós já vimos sobre a unidade 1, vimos a unidade 2 e 3, agora a unidade 4 do nosso conteúdo do material didático, em que nós falamos sobre algumas teorias, também algumas aplicações importantes no agronegócio. Em relação aos conhecimentos teóricos, a gente vai até retomar algumas coisas que nós já vimos e, a partir disso, a gente vai desenvolver novas ideias, agregar novas ideias aqui. Uma delas é a organização industrial no agronegócio. A organização industrial é uma linha de pesquisa, uma linha de pensamento econômico que considera as relações entre as empresas como algo extremamente importante para a gente analisar. Isso, obviamente, está totalmente ligado ao que nós já discutimos nas aulas anteriores. Quando a gente pega a economia dos custos de transação e a nova economia institucional, essas duas teorias elas são importantes para que a gente analise todas aquelas relações entre os agentes que compõem os sistemas agroindustriais. E a organização industrial ela também vai se preocupar com isso. Então, também é uma outra forma de abordagem que não exclui as demais, mas sim ela vem para somar com aquelas que nós já vimos, economia dos custos de transação, nova economia institucional, teoria das ações coletivas. Então, essa organização industrial ela é simplesmente uma nova forma da gente agregar tudo isso e analisar as relações das empresas. Então, a organização industrial ela se preocupa com essas relações e ela vai defender que essas relações acontecem de acordo com os padrões de concorrência que são estabelecidos no mercado e o ambiente competitivo principalmente. Obviamente, considerando todos aqueles outros ambientes que nós veremos daqui a pouco, no nosso próximo slide, a gente vai falar justamente sobre isso. Como essas relações elas são interpretadas dentro da teoria da organização industrial. Então, o que seriam esses padrões de concorrência? Padrões de concorrência é como estabelecem as relações entre os agentes, entre as empresas. Então, quais são os padrões de concorrência vigentes? As estruturas de mercado. Nós vimos estruturas de governança, que é uma coisa, aqui a gente está falando sobre estruturas de mercado. O que são estruturas de mercado? Então, quando a gente fala, por exemplo, um monopólio, aquela empresa é um monopólio de um determinado lugar. Então, isso está ligado a uma empresa, uma única empresa que fornece um produto. Isso é um monopólio. Quando a gente tem o contrário do monopólio, quando a gente tem muitas empresas que oferecem aquele mesmo tipo de produto, a gente vai chamar isso, se os produtos forem idênticos, por exemplo, a gente vai chamar isso de concorrência perfeita, O próprio mercado de commodities agrícolas é o que mais se aproxima de uma concorrência perfeita, porque você tem muitos produtores, vamos pegar os produtores de soja. Então você tem muitos produtores, o mercado é mundial e nenhum deles consegue isoladamente influenciar os preços do mercado. Então nós temos esses dois extremos, a concorrência perfeita e o monopólio, e nós temos vários tipos de estruturas de mercado que vão estar entre esses dois extremos. Isso são os padrões de concorrência. A quantidade de ofertantes e a quantidade de demandantes que tem nesse mercado vão estabelecer os padrões de concorrência.
né? Quando existe um monopólio, por exemplo, aquela empresa que é a única a vender aquele produto, ela tem o maior poder no mercado, ela tem muito mais poder que os seus clientes, que aqueles que consomem o seu produto. Por quê? Porque só ela produz, então ela pode muito bem estabelecer um preço que é muito superior ao preço se ela tivesse um concorrente, né, competindo com ela ali por esses consumidores. Nós temos também do lado da demanda. Quando a gente pensa nos compradores, a gente pode ter um único comprador. Um único comprador, a gente chama isso de monopsônio, e isso acontece bastante no agronegócio, né? A gente tem um único comprador de um produto, então vamos pensar na indústria, na agroindústria canavieira, por exemplo, né? As usinas que compram cana para a produção principalmente de açúcar e etanol. Essas usinas elas estão localizadas em uma determinada região e no seu entorno existe ali uma produção de cana-de-açúcar. Vão existir vários produtores de cana-de-açúcar. Dificilmente você vai ter usinas próximas umas das outras. Então aquele produtor que está produzindo cana-de-açúcar, ele já está produzindo essa cana-de-açúcar destinado para essa determinada agroindústria. Então essa agroindústria é o único comprador que ele tem para o produto dele. Então de quem que está agora, nas mãos de quem que está o poder? Está na mão da agroindústria, porque ela é o único comprador, então ela pode pagar muito bem o que ela quiser pagar. Obviamente que vão existir mecanismos para diminuir esse tipo de poder, mas ainda assim existe. Então, isso são padrões de concorrência. Como essas relações acontecem, quem que está com maior poder do que quem ali naquela relação, e isso vai acabar gerando ali problemas que precisam ser resolvidos. E isso pode afetar a competitividade, pode afetar a eficiência do sistema agroindustrial. Porque pode ser que esse único vendedor ou esse único comprador, a gente está falando de único aqui para mostrar o extremo, mas eu posso também ter poucos compradores ou poucos vendedores daquele produto, e eles também terão o poder nas mãos, né? Terão um maior controle desse mercado. Isso pode acabar afetando a competitividade e a eficiência do sistema agroindustrial, que acaba sendo influenciado por essas relações, né? Como essas relações acontecem dentro do agronegócio, como essas empresas se relacionam, qual é o padrão de concorrência e o ambiente competitivo que elas estão inseridas, ou seja, o ambiente competitivo é quem que está saindo na frente, quem que está inovando mais. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre inovação, mas quem que está na frente, quem que está inovando, quem que está se distanciando dos seus concorrentes, quem que está diminuindo essa concorrência, oferecendo talvez um produto com maior qualidade ou um produto com menor preço, depende ali da estratégia que as empresas vão adotar, bem? Avançando então, nós temos aqui uma figura que mostra os ambientes importantes para que a gente analise dentro do conceito ali de organização industrial no agronegócio. Então lembra lá do ambiente institucional que nós vimos na nossa segunda aula? A gente falou bastante também na primeira aula, falou mais na segunda aula sobre o ambiente institucional. Retomando, o ambiente institucional são regras. São regras que podem ser formais e informais. As regras formais vão ser as legislações, por exemplo, né? Então a legislação, a constituição de um país, né? Então, isso está escrito, está lá, regulamentado, está formalizado de alguma forma. Isso é um ambiente institucional formal, que vai estabelecer as relações de produção, o que pode e o que não pode ser feito. Muitas vezes, por exemplo, se você pega regulamentações do Ministério da Agricultura, tem lá o estabelecimento do que pode ser chamado de um determinado produto, o que não pode, quais são as características de determinado produto para ele ser considerado aquilo, né? Quando a gente entra, por exemplo, na produção de orgânicos, tem toda uma regulamentação estabelecendo o que é o produto orgânico, como ele deve ser produzido e assim por diante. Mas nós temos também um ambiente institucional informal. Então ele pode ser formal ou informal. Formal é isso, né? Está lá escrito, está estabelecido. No ambiente institucional informal, o que acontece é que a gente muitas vezes não tem controle, mas a gente sabe. Muitas vezes isso não está escrito em nenhum lugar.
mas a gente sabe exatamente o que está sendo estabelecido nesse ambiente institucional informal. Então, a religião, por exemplo, ela estabelece como a gente deve se relacionar. Muitas pessoas vão tomar decisões de consumo baseado em suas religiões. A cultura de um povo. Então, uma cultura estabelece, principalmente questões de consumo, né? Vai estar relacionado à questão de consumo, de vestuário. Isso está ligado à cultura das pessoas. Isso muitas vezes não está escrito em nenhum lugar, mas as pessoas daquele ambiente, elas sabem. E isso é diferente, obviamente, de um país para o outro e até de uma região para outra. Quando a gente pega o Brasil, um país continental gigantesco, que tem várias culturas diferentes, tem vários povos diferentes, origens distintas. Então a gente nota essa diferença na forma de falar, na forma de se expressar, e isso vai influenciar também na forma de se vestir, na forma de comer, na forma de preparar qualquer alimento, por exemplo. Então isso influencia a nossa forma de consumo, né? E isso, as empresas, os sistemas agroindustriais têm que estar atentos a isso. Ambiente organizacional, né? Que também nós vimos, ambiente organizacional vai estar ligado à junção de indivíduos para um objetivo comum. Então, quando várias empresas se juntam para formar um instituto de pesquisa, por exemplo, isso é um ambiente organizacional. Se as empresas se juntam para financiar um projeto em comum, um projeto coletivo, um projeto que vai beneficiar todas essas empresas. Então, tem várias empresas em determinada estrada que não é pavimentada. Então, essas empresas podem se juntar e pavimentar essa estrada para tornar o escoamento da produção delas mais fácil, para tornar a chegada da matéria-prima mais fácil, mais rápida, de maneira mais barata, né? E, enfim, que danifique menos os equipamentos. Isso é um ambiente organizacional. Vários agentes estão se organizando para atingir um objetivo comum que dificilmente eles conseguiriam atingir sozinhos ou seria muito mais caro atingir sozinho, né? Então, a formação de uma cooperativa, por exemplo, sindicatos, órgãos de financiamento coletivo, né, cooperativas de crédito, por exemplo. Então, isso tudo é ambiente organizacional, como as empresas ou os agentes, de modo geral, se organizam para atingir objetivos comuns. E o ambiente tecnológico? O ambiente tecnológico está ligado às inovações, né? Aquilo que a gente tem acesso de inovação tecnológica. Então, novas máquinas, novos equipamentos, novas formas de se produzir, novas formas de manejo, né, do solo, por exemplo, quando a gente fala da produção agropecuária. Mas você pode também ter novas máquinas na indústria para tornar o processo produtivo mais eficiente e mais rápido e menos custoso, por exemplo, né? O ambiente tecnológico também vai estar ligado na produção agropecuária a desenvolvimento de novas sementes, desenvolvimento de um novo manejo da produção em si, né, de animais, quando a gente vai para a pecuária, ou desenvolvimento de questões relacionadas a melhoramento genético, né? Então, tudo isso está aqui no ambiente tecnológico. Esses três ambientes aqui, eles estão aqui em cima porque eles são os principais. Esses três ambientes vão influenciar um ao outro. Pode ver que as setinhas aqui mostram uma influência mútua entre eles. Então, o ambiente institucional vai influenciar o ambiente tecnológico? Sem dúvida, porque o ambiente institucional estabelece as regras gerais para todo mundo. Então, o ambiente tecnológico está ali interagindo com ele. Então, também está dentro do que ele pode e o que não pode ser desenvolvido, está dentro do ambiente institucional. O ambiente organizacional também está dentro, está sendo influenciado pelo ambiente institucional. Mas, ao mesmo tempo, tanto o ambiente tecnológico como o ambiente organizacional influenciam o ambiente institucional. Então, o ambiente tecnológico vai influenciar o ambiente institucional? Sim, com o surgimento de novas tecnologias, as leis e os costumes, por exemplo, quando a gente fala de ambiente institucional informal, eles vão ser alterados, eles vão ser influenciados. E isso vai mudando o comportamento das pessoas, vai mudando a própria legislação, vai mudando as regras informais, né, a cultura, vai mudando toda a forma como a gente interage com o mundo.
E o ambiente organizacional também, as empresas e os agentes, de modo geral, se juntando, podem inclusive influenciar as leis, né? Eles podem falar assim, essa legislação não está sendo eficiente para mim. Ou então, um ambiente que não tenha legislação, não tenha regulamentação, fala assim, não, a gente precisa aqui de uma regulamentação para tornar o nosso processo mais estável, para tornar o nosso processo mais conhecido, muitas vezes, né? Ou então para dar uma segurança jurídica para esse ambiente organizacional que essas empresas estão inseridas. Então, eles vão influenciar o ambiente institucional. Então, esses três são os principais, um influencia o outro e todos são influenciados mutuamente, né? Quer dizer que um influencia o outro o tempo todo, e isso está acontecendo na nossa sociedade. Ao mesmo tempo, então, o ambiente institucional vai influenciar o ambiente competitivo. Então, considerando todos esses três ambientes aqui, né? Não é só o ambiente institucional que vai influenciar o ambiente competitivo. Tanto o ambiente tecnológico como o ambiente organizacional e o ambiente institucional vão influenciar o ambiente competitivo. Vão moldar, vão formatar como as empresas vão interagir. Lembra lá daquela estrutura de mercado que eu falei? Que quando tem uma empresa só que fornece o produto, ou quando tem um comprador só, ou quando tem alguns compradores ou alguns vendedores daquele produto, ou quando tem muitos de todos. Então, isso é influenciado pelo quê? Por todo esse ambiente. Porque, por exemplo, pode ter uma legislação que estabeleça que essa empresa ela não pode ser um monopólio. Então, a gente vai precisar quebrar esse monopólio, vai precisar estimular a entrada de outras empresas aqui para que isso não prejudique o mercado consumidor. Porque ter um monopólio pode ser algo prejudicial, porque a falta de concorrência pode elevar os preços, pode desestimular uma indústria a buscar elevação da qualidade, a buscar inovação. Então, muitas vezes o ambiente institucional vai fazer isso. Tanto é que a gente tem uma lei para a concorrência, uma lei de defesa da concorrência, né? Então, no Brasil, nós temos essa legislação e nós temos, inclusive, a figura do CAD. O CAD ele atua para defender a concorrência, né? E todos esses ambientes se influenciando mutuamente, então vão influenciar o ambiente competitivo. Esse ambiente competitivo vai influenciar nas estratégias individuais das empresas. Por quê? Uma empresa que está dentro de todos esses ambientes e que se depara com um ambiente competitivo que lhe é mostrado, né, que ela identifica, ela fala, bom, o meu ambiente competitivo é esse. Então eu tenho que tomar uma estratégia para que eu consiga competir dentro desse ambiente, para que eu consiga nesse ambiente concorrencial ou competitivo, a gente vai ver a diferença entre concorrência e competitividade, embora aqui a gente está tratando o ambiente competitivo como essa questão de concorrência, mas também pensando em quem se destaca. Quais são as características que fazem as empresas se destacar dentro desse ambiente? Bom, cada empresa vai tomar as suas estratégias individuais quando se deparar com esse ambiente competitivo. Tomando suas estratégias individuais, elas vão ter um determinado desempenho. Então, inicialmente, a gente tem nas setinhas vermelhas aqui toda a influência entre esses três ambientes, que é muito importante, que vão influenciar em conjunto o ambiente competitivo que se deparam com a empresa. Então, isso aqui é a estrutura com que as empresas se deparam, né? Esses quatro ambientes aqui vão ser, bom, a empresa vai olhar individualmente e vai falar assim, bom, eu estou inserido nesse contexto. Que estratégia que eu vou adotar? Então, ela estabelece lá a estratégia que ela vai adotar. E daí isso é de cada empresa, né? O que elas vão fazer para, dentro desse cenário, se sair melhor, obter mais lucros, obter uma parcela maior do mercado. Então, isso são estratégias individuais. Cada uma vai ter a sua. E isso, obviamente, vai influenciar o desempenho delas. Se elas vão ter esse acesso maior a mais clientes, a um lucro maior, ou se vai ter menor, né? Então, tudo isso vai depender da estratégia que ela vai adotar dentro desse ambiente com que ela se depara. Tanto é que a gente chama esse contexto aí que a gente está olhando de estrutura, conduta, desempenho. Por quê? Os ambientes, esses quatro ambientes aqui, que a gente já falou bastante sobre eles, é a estrutura com que eu me deparo. Então, pensa que eu sou o dono da empresa
Ou pense que você é o dono da empresa e você se depara com esses 4 ambientes. Você fala, bom, a legislação é essa, o comportamento das pessoas, a cultura e tal é essa daqui, eu tenho essa tecnologia à minha disposição, eu tenho esse ambiente organizacional para me apoiar ou para a gente crescer junto, eu tenho esse ambiente competitivo que está sendo montado para mim. Então essa é a estrutura que eu vislumbro, que eu estou dentro dela. A partir dessa estrutura, eu estabeleço minha conduta, ou seja, a estratégia que eu vou adotar, como que eu vou conduzir, como que eu vou atuar nesse ambiente, nessa estrutura que está sendo posta. E a partir disso eu tenho meu desempenho. Então por isso que a gente chama essa análise aqui de estrutura, conduta, desempenho. Tá? E todos esses ambientes vão voltar naquilo que a gente discutiu lá na aula passada, quando a gente viu os atributos das transações. Porque esse ambiente competitivo aqui vai gerar lá atributos das transações. Lembra dos atributos das transações? A incerteza, a frequência e a especificidade dos ativos. Então, isso vai tornar o ambiente, por exemplo, mais ou menos incerto. Então, vai aumentar ou diminuir a incerteza. Vai mostrar se eu tenho uma frequência maior de negociações ou menor com determinadas empresas. E se existe maior ou menor especificidade dos ativos. Isso vai influenciar, então, os atributos das minhas transações, que vai fazer com que eu escolha determinadas estruturas de governança. Lembra lá que as estruturas de governança dependem desses atributos de transação, ou pelo menos a escolha da estrutura de governança que minimiza os custos de transação depende dos atributos das transações? Ou seja, eu tenho que olhar para os atributos das transações para escolher a estrutura de governança ideal, aquela que é mais satisfatória na redução dos custos de transação. Então, é isso que vai acontecer e que vai influenciar aqui na minha tomada de decisão estratégica. Só que, em contrapartida, nós temos não só essas setinhas vermelhas, mas nas setinhas verdes você vê que o desempenho vai influenciar as estratégias individuais. Por quê? Porque eu, enquanto empresário, vocês, enquanto empresários, que estão atuando naquele setor, ou enquanto produtores, enfim, qualquer agente ali da cadeia que vocês sejam, você vai olhar para o seu desempenho e vai falar assim, bom, esse desempenho ele não foi satisfatório, vamos dar um exemplo. Então, não gostei do desempenho que eu tive, eu queria ter crescido mais, ter obtido mais clientes, ou pelo menos eu queria não ter perdidos, né, se for um caso de fracasso. E isso vai mudar a minha estratégia, porque eu vou falar, bom, então eu tenho que mudar a minha estratégia. Então, também, ao mesmo tempo, isso influencia a estratégia. Ou mesmo que eu tenha ido bem, eu falo, poxa, eu poderia ter ido melhor. Por que eu poderia ter aproveitado mais desse cenário? Isso vai mudar a minha estratégia. E a mudança das minhas estratégias pode afetar o ambiente competitivo, porque agora eu atuando de outra forma, eu posso influenciar o ambiente que eu estou inserido, sendo mais competitivo ou menos competitivo e assim por diante. Né? Na verdade, sendo competitivo, né? É difícil a gente falar de mais ou menos competitivo. Geralmente, a competitividade é uma característica da empresa. Então, ela é competitiva ou não é competitiva. A gente vai falar mais sobre isso, mas basicamente ela é competitiva quando ela se destaca dos seus concorrentes. Tá? Mas o que eu vou fazer é tornar esse ambiente mais concorrencial ou menos concorrencial. Isso pode também afetar esses ambientes, porque eu posso, por exemplo, investir na inovação tecnológica e sair na frente mudando o ambiente tecnológico. Ou eu posso estabelecer aqui no meu ambiente organizacional, junto com outros que fazem parte do mesmo setor que eu, uma mudança na legislação. E daí a gente muda juntos esses 4 ambientes. Então a influência é mútua, a influência é uma relacionada à outra sempre, tá bem? Então a gente analisa como estrutura, conduta e desempenho, mas o meu desempenho também vai afetar a minha conduta, que vai influenciar os ambientes que eu estou inserido. Então, uma coisa está sempre relacionada à outra nesse sentido. Tá? Continuando, então, para falar especificamente sobre concorrência e pensar nesses mercados competitivos, o que é concorrência? Concorrência é a disputa, né? A concorrência é uma disputa entre empresas, geralmente, para ver quem obtém a maior parcela do mercado. Isso é concorrência. Quando tem uma única empresa, essa empresa não precisa lutar com ninguém. Ela precisa estabelecer um preço que seja adequado para ela vender o máximo de produtos possível. Né? Agora, quando entra um concorrente, agora ela tem que ficar esperta, porque
porque ela precisa olhar e falar assim, bom, agora eu tenho que ser mais eficiente. E daí a gente vai ter algumas consequências da concorrência. Para os consumidores, a concorrência é sempre benéfica, ela é sempre boa. Por quê? Porque ela vai estimular as empresas a reduzir seus custos, por exemplo. Por que a empresa vai querer reduzir o custo? Porque ela vai querer reduzir o custo para reduzir os preços ao consumidor. Então ela pega e fala, bom, se eu reduzir os meus custos produtivos, sendo mais eficiente no meu processo de produção, eu consequentemente consigo cobrar um preço mais barato dos meus consumidores, e os consumidores que valorizam preços mais baratos estarão dispostos a comprar mais do meu produto que está mais barato. Então isso estimula, né, a concorrência estimula a redução dos custos. Estimula também a elevação na qualidade dos produtos, então as empresas vão querer elevar a qualidade dos seus produtos, porque pode ser que eu fale assim, não é a estratégia que eu vou adotar enquanto empresa para obter uma maior parcela do mercado, para obter mais clientes, mais consumidores, não vai ser pela redução dos custos. Eu quero apostar que o meu consumidor ele valoriza qualidade. Então eu vou investir para que o meu produto ele tenha uma maior qualidade. E essa qualidade pode ser percebida ou não, né? Pode ser uma qualidade de eu olhar e falar, não, esse produto ele tem uma durabilidade maior, ele dura mais, ele não estraga fácil. Ou pode ser simplesmente uma qualidade percebida ali no sentido de, eu gosto mais dessa marca, né? Eu gosto mais desse produto, porque ele me passa segurança. Né? Então pode ser também uma qualidade ali de identificação, de fidelização do consumidor. Também investe em inovações tecnológicas, né? A concorrência vai incentivar, fomentar inovações tecnológicas, porque a inovação é uma coisa que acaba reduzindo as concorrências, que acaba reduzindo a concorrência, né? Melhor dizendo. Por quê que reduz a concorrência? Porque quando eu inovo, eu crio algo novo. Pode ser um processo, não precisa ser um produto novo. Pode ser um processo novo que me torna mais eficiente que o meu concorrente. Né? Pode ser um processo novo que torna o meu produto mais durável. Ou pode ser um produto novo mesmo, que o meu consumidor nem pensava em consumir, mas que eu criei pensando nas características que eu visualizei do mercado e ele foi valorizado pelo meu consumidor. Quando eu faço qualquer uma dessas coisas, eu vou sair na frente. Eu vou ter competitividade, eu vou sair na frente dos meus concorrentes. E é como se eu reduzisse a concorrência, porque já que eu inovei, eu criei aquela inovação, ninguém tem aquilo. Se ninguém tem aquilo, quer dizer que eu saí na frente em algum sentido. Óbvio que isso não vai durar para sempre, porque uma hora os meus concorrentes vão absorver essa nova tecnologia, isso vai se tornar mais comum no mercado, e daí se eu quiser continuar nessa estratégia, eu tenho que continuar investindo em inovação para conseguir aumentar essa minha capacidade de redução na concorrência e estar sempre à frente, o que é bastante difícil, exige muito investimento. Então, para os consumidores, tudo isso daqui é bom, né? São coisas boas que a gente está vendo para os consumidores. Reduzir os custos, elevar a qualidade e criar inovações tecnológicas. Mas para as empresas é ruim, porque ao tempo todo elas estão, para tentar abocanhar essa parcela maior do mercado, elas estão tendo seus lucros ameaçados pelos concorrentes. E a própria sobrevivência da empresa está sendo ameaçada, porque o concorrente está o tempo todo querendo essa parcela de mercado. Né? O concorrente está o tempo todo querendo ser sozinho no mercado. Ele quer sempre eliminar as concorrências. Qualquer empresa quer ser sozinha no mercado, não quer concorrência. Eu queria só eu vender esse produto. Eu não tenho que me preocupar com a concorrência. Então, o tempo todo uma está ameaçando os lucros da outra e a sobrevivência da outra empresa. Tá? Avançando, nós temos aqui a diferenciação entre concorrência e competitividade, que são coisas diferentes, né? Aqui o símbolo da diferença. Então, concorrência é diferente de competitividade. Por quê? A concorrência é uma característica dos mercados. O que isso quer dizer? É uma característica que é de mais ou menos concorrencial. Então, o mercado ele é mais ou menos concorrencial. Isso está ligado muito ao número de empresas que fazem parte desse mercado. Lembra lá que a gente falou no começo sobre empresas mercados, que tem só uma empresa,
naquele mercado oferecendo o produto. Então a concorrência nesse mercado é inexistente, não existe, né? Na cidade onde eu moro, por exemplo, não existe concorrência na oferta de transporte público. Só tem uma empresa que oferece transporte público. Isso é uma questão dentro do município que é regulamentado, né? Então é um monopólio legal. Tem um contrato, né? Essa empresa tem um contrato com a prefeitura que só ela pode oferecer esse tipo de serviço. Agora, isso é positivo para os consumidores? Dificilmente, né? Então, precisa ser verificado. Então, isso vai existir em vários outros mercados. Estou dando um exemplo só. Então, isso é concorrência. Quando só tem uma empresa, não tem concorrência. À medida que eu vou aumentando o número de empresas, eu vou aumentando a concorrência. E esse mercado vai se tornando cada vez mais concorrencial. Esse mercado sendo mais concorrencial, você vai ter mais influência daquelas coisas da concorrência que a gente acabou de ver no slide anterior. Está aqui, né? Ó. Então, as empresas vão ser estimuladas a reduzir o custo, a elevar a qualidade, a inovação tecnológica. E aquelas que não conseguirem não vão sobreviver a esse mercado cada vez mais concorrencial. Inclusive, isso tem acontecido bastante no agronegócio, porque o mercado do agronegócio ele é global, ele é mundial. As empresas, os produtores, eles estão competindo com empresas do mundo inteiro praticamente. Óbvio que terão produtos que só serão produzidos em determinadas regiões do planeta que são propícias para aquilo. Mas, o tempo todo, a gente tem várias empresas no mundo, ou vários produtores no mundo, produzindo o mesmo tipo de produto. E essa concorrência é elevada em termos internacionais, tá? Então, dentro do agronegócio, a gente tem que estar preocupado também com a elevação da concorrência internacional, para a gente ver se a gente está conseguindo ser eficiente. Então, concorrência é uma característica do mercado. O mercado é mais concorrencial ou menos concorrencial, tá? E essa concorrência também diz respeito ali à compra, né? Quando a gente falou, só tem uma empresa que compra os insumos, né? A produção de vários produtores, ou tem poucas empresas que compram. Também vai influenciar nessa relação. Só que daí quem sofre, por exemplo, é quem está vendendo o insumo, né? O comprador sai ganhando nesse processo. Então, concorrência é característica do mercado. Competitividade é uma característica da empresa. E basicamente é a capacidade da empresa de crescer e sobreviver de modo sustentável. E esse sustentável aqui não está relacionado a meio ambiente, tá? Pode até estar, porque hoje a gente tem várias características de sustentabilidade, tanto ambiental como social, que são importantes para a empresa crescer e sobreviver, mas aqui a gente está falando de crescimento e sobrevivência financeiros. Ela consegue crescer e sobreviver financeiramente, né? Ela consegue ser sustentável financeiramente. Então é a capacidade dessa empresa de crescer e sobreviver de modo sustentável, ou seja, de despontar, de sair à frente, de continuar inovando. E aqui está, né? Investir em inovação é uma forma de reduzir essa concorrência. É uma forma de eu ser competitivo, de eu ter competitividade dentro de um mercado concorrencial. É eu despontar, é eu sair na frente, é eu inovar para capturar uma parcela maior da renda do mercado. Avançando, falando sobre coordenação e eficiência, para que, pensando na competitividade, então vamos pensar na competitividade que a gente acabou de ver, que é a capacidade das empresas, nesse caso, de se tornarem mais eficientes, de conseguir ali criar mecanismos para se tornarem mais eficientes, para sair na frente. Então, se a gente pensa em uma empresa, para a empresa isso é importante, para o sistema agroindustrial também é importante. Como que um sistema agroindustrial ele é mais eficiente? Como que ele é competitivo? Como que ele cria essa competitividade? E basicamente nós teremos que a competitividade de um sistema agroindustrial que influencia na sua eficiência de modo geral e na sua sobrevivência vai estar na sua capacidade de criar valor. Então, inovar, por exemplo, é a criação de valor. Sustentar esse valor, então manter as vantagens que foram adquiridas com a inovação e distribuir valor, que é distribuir
esse valor entre os agentes que fazem parte do sistema agroindustrial. Porque vamos pensar que o sistema agroindustrial é composto por vários agentes. Você tem lá o setor de insumos, a produção agropecuária, as agroindústrias, o atacado e o varejo, até chegar lá no meu consumidor final. Vamos supor que a indústria criou uma inovação. Vamos pegar um exemplo que a gente já vem trabalhando ele. Então, a indústria quer produzir o extrato de tomate orgânico. E com isso ela vai conseguir enviar, obviamente, para o atacado, para pulverizar para o varejo, para chegar até o consumidor final, e o consumidor final vai estar disposto a pagar mais por esse produto, porque ele valoriza isso, porque é uma característica de um produto que ele valoriza, que ele atribui valor. Então ela foi lá e criou valor. Ela criou um produto orgânico que é valorizado pelo mercado consumidor. Se ela não distribuir esse valor criado, porque o consumidor vai pagar mais no varejo, que vai pagar para o atacado, que vai chegar até a indústria. Se a indústria não pagar mais para o seu produtor, que vai distribuir para o seu fornecedor de insumos, esse produtor não vai querer participar disso. Por quê? Porque ele não vai ver estímulo. Se a indústria chegar aqui e quiser pagar o preço do tomate convencional para a produção, para ela comprar o produto orgânico, esse produtor não vai se sentir incentivado. Então, distribuir valor é importante. Porque se alguém perceber aqui, dentre esses, que não está recebendo uma parcela satisfatória do valor que está sendo criado para participar dessa estratégia, ele não vai querer participar. Ele vai falar, bom, eu estou só aqui me esforçando mais e não estou ganhando a mais por isso, então talvez não seja um bom negócio para mim. Tá? Então, não passa só pela criação de valor, pela inovação, por exemplo, mas sim de sustentar valor, ou seja, como que eu vou manter essa vantagem? Como que eu vou impedir que os meus concorrentes eles consigam absorver isso? É me manter em constante inovação, por exemplo. E também pela distribuição de valor. E como que a gente faz isso? Coordenação, coordenando os agentes que fazem parte de todas essas cadeias, de todos esses sistemas agroindustriais, de todas essas redes e net chains de envolvimento entre agentes. Então, daí inclusive vem aí o nome da nossa disciplina, né? Coordenação de redes no agronegócio. A coordenação é um fator extremamente importante para isso acontecer. Estabelecendo estratégias aqui de diferenciação. Uma não necessariamente de diferenciação, mas a padronização é uma estratégia que visa garantir a qualidade dos produtos. Quando eu padronizo processos, eu não necessariamente estou garantindo a qualidade, mas eu estou garantindo um padrão mínimo. Estou garantindo que quando um consumidor comprar determinado produto, ele vai ter certeza que aquele produto ele é aquilo que ele espera, porque já é padronizado, todo mundo já conhece aquele produto e ele já está estabelecido no mercado. Então, a padronização é o primeiro passo para a gente partir para uma diferenciação melhor, para a gente partir para um destaque daquele produto entre todos os que existem em determinado mercado. Então a padronização ela tenta minimizar um pouco, né, ou diminuir, né, um pouco a assimetria de informação. Lembra da assimetria de informação? Quando um dos agentes tem mais informações do que o outro? Então a padronização visa diminuir essa assimetria de informação. Falar para o consumidor que esse produto aqui, ele passou por um determinado processo que é padrão, todo mundo. Então, quando você pega lá o arroz, por exemplo, isso aqui é arroz tipo 1. Então, arroz tipo 1 tem aqui essas características. Então, eu sei que esse arroz é um arroz que é melhor do que esse arroz aqui que é sem tipo, por exemplo. Então, eu sei que esse aqui é menos quebrado, que ele tem uma qualidade melhor e assim por diante. Isso vai ser válido para outros tipos de produtos. Então, não necessariamente estabelece uma qualidade excepcional, mas estabelece um mínimo de qualidade, um padrão de qualidade que vai estabelecer algumas coisas básicas. Então, ele vai Então, ele vai assumir algumas funções básicas, né? A padronização.
atuar como referência, né? Então acaba sendo uma referência, porque o mínimo que se espera é aquilo, promover compatibilidade. Então, em alguns casos, eu falei do arroz aqui, essa compatibilidade não se aplica bem. Mas vamos pensar numa tampinha de garrafa PET. Quando você olha para a tampinha de garrafa PET, você pode pegar, basicamente, qualquer tampinha de garrafa PET que ela vai servir em qualquer garrafa PET. Mesmo que ela seja de 2 litros, de 3 litros, ou seja de 200 ml. Por quê? Porque é uma padronização, foi estabelecido um padrão daquele tipo de produto. Ou seja, a tampinha é compatível com qualquer outra garrafa por causa da padronização. Isso vai acontecer em máquinas, em equipamentos, por exemplo. Né? Isso facilitaria, ou seja, isso facilitaria se acontecesse com mais frequência, inclusive. Base para ampliação de economias de rede. Economias de rede é quando muitos agentes começam a adotar aquele padrão, ele acaba ficando mais barato de ser estabelecido, de ser desenvolvido, de se sustentar no mercado. Né? Então, isso é uma economia de rede. Quando o custo de implantação é diluído porque muita gente acaba utilizando. Tá? E também pode servir aqui, ó, isso aqui é importante, que é base mínima para garantir um nível de eficiência social que o mercado não pode atender. O que isso quer dizer? Muitas vezes o mercado não está interessado em garantir um atributo mínimo de qualidade. Então, às vezes, o papel de estabelecer um padrão mínimo é do Estado. Então, o Estado vai lá e cria uma legislação para falar assim, ó, você, dando um exemplo aqui, você só pode chamar de suco aquilo que tem 100% de fruta. Porque senão a indústria mal intencionada, não estou falando que são todas, mas vamos supor que tenha indústrias que são mal intencionadas, pegaria lá um pó de qualquer coisa, jogava dentro da água e vendia aquilo como chamando de suco. Então, se você tem informação, se o consumidor tem a informação de que não, suco é só o que é 100% fruta. Na hora que ele lê suco no rótulo, ele vai falar, então isso aqui é 100% fruta, não tem outras coisas misturadas aqui. Né? Então, isso também faz parte da padronização e muitas vezes acaba sendo uma base aí de eficiência social. Por que eficiência social? Porque está explicado como está se preocupando com o coletivo, né? Tá se justificando aí pelo uso coletivo, para o bem-estar da maioria da população, nem que seja de informação, de estabelecer um padrão de que aquele produto, para ser chamado daquilo, ele precisa ter aquelas características. Né? E a gente tem isso para vários produtos. Certificação. A certificação é o passo além da padronização. Enquanto a padronização é tudo aquilo ali que a gente discutiu, a certificação ela vai além. Geralmente, a certificação vai estabelecer, vai definir características de um determinado bem, processo ou serviço e garantir que essa característica ela esteja ali dentro do bem. Tá? Então, é uma ferramenta para garantir que os atributos de qualidade do produto estejam no produto quando o consumidor tiver acesso a ele. Então, quando a gente falou bastante aí do tomate orgânico para produzir o extrato de tomate orgânico. Quem garante para o produtor para o consumidor que o tomate, de onde veio aquilo, é orgânico? Quem garante que aquele produto é orgânico? O selo de certificação de orgânicos. Então, quando você tem o selo ali no produto, falando, não, ó, esse produto passou por um processo de certificação e essa empresa que é independente, ou dependendo da forma de certificação, ela pode ser coletiva, né? Ela é até menos burocrática, mas enfim, ela passou por um processo de certificação, ou seja, uma vistoria, alguma entidade vistoriou, verificou e garantiu que esse produto ele segue os procedimentos necessários para o produto ser orgânico. Então eu posso confiar nesse produto. Então ele está reduzindo a simetria de informação. Está garantindo para o consumidor que aquele produto é aquilo mesmo.
Então ele vai além da padronização, porque ele define alguns atributos de qualidade e define também mecanismos de exclusão. Porque eu não posso, acho que eu cheguei a dar esse exemplo, né? Não posso chegar numa feira de orgânicos com um produto convencional e colocar meu produto do ladinho ali só para as pessoas pensarem que o meu produto é orgânico também. Então, com certeza, vai ter um mecanismo de exclusão. Vai ter alguém que está fiscalizando ali, falando assim, ó, esse seu produto não é orgânico, então você não pode estar na feira aqui com a gente de produtos orgânicos. Mas, óbvio, eu estou dando um exemplo bem simples. Isso pode acontecer por meio de legislação. Então, se a legislação, se a vistoria, ela vai lá na propriedade, pega um produtor que não está produzindo da maneira correta, ele vai sofrer as consequências e vai ser excluído daquele processo, porque ele não está seguindo adequadamente, ou dentro da indústria, por exemplo, né? Então, tudo isso vale a pena ser analisado. E a rastreabilidade. A rastreabilidade, ela também é um processo bastante complexo, assim como a certificação, né? A certificação não é simples. E a rastreabilidade, ela é extremamente importante, porque ela, primeiro, o que é? É a capacidade da gente de reencontrar o histórico, a utilização ou a localização de um produto. Então a gente sabe de onde veio. É eu chegar no supermercado, por exemplo, pegar lá uma bandeja com carne e saber onde foi produzido aquele gado, de onde veio aquela carne. Falar, não, então essa peça de carne foi produzida na fazenda tal, no estado tal, pelo produtor tal. Por quê? E por onde ela passou, né? Então ela foi processada na agroindústria tal, depois ela foi enviada diretamente para cá, ou não, ela passou por um centro de distribuição maior para depois vir para cá. Por quê? A rastreabilidade é importante? Porque se acontecer qualquer problema de contaminação, enfim, nesse produto, eu vou saber aonde aconteceu o problema, porque ele está sendo rastreado e eu consigo identificar onde estão os problemas. Então a rastreabilidade é extremamente importante, principalmente para produtos alimentícios. Se a gente pegasse leite, a gente não teria os escândalos que a gente teve há alguns anos aí com a produção leiteira, se ele fosse rastreável. A produção de carnes, né, também, infelizmente, nós tivemos alguns escândalos que inclusive foram identificados, apesar de a gente não ter uma rastreabilidade tão minuciosa ainda. A rastreabilidade ela tem crescido no Brasil, mas ela precisa avançar para que a gente tenha mais eficiência e diminuir ainda mais essa assimetria de informação. Tanto é uma preocupação da rastreabilidade nesses produtos alimentícios que o principal propulsor lá na Europa da rastreabilidade, né, principalmente França, que tem já uma cultura de rastreabilidade da indústria bastante significativa, foi a crise da síndrome da vaca louca, que acabou gerando uma série de medo das pessoas de consumirem carne. Né? Então, o medo do consumo de uma carne contaminada levou as pessoas a reduzirem o consumo. O que os produtores tiveram que fazer? Tiveram que se organizar junto com instituições públicas e privadas para montar um esquema de rastreabilidade, desenhar todo um esquema de rastreabilidade para garantir para o consumidor que, ó, se acontecer qualquer problema, a gente vai saber onde ele está acontecendo. E por ser rastreável, a gente consegue ter um controle maior de todos os processos que estão acontecendo, porque tudo tem que ser muito bem documentado. Então, a rastreabilidade é uma estratégia, inclusive, de diferenciação, porque um produto rastreável ele pode cobrar um preço prêmio por isso, porque ele está garantindo ao máximo a qualidade do seu produto. Tá bem? Então, com isso, a gente finaliza essa nossa terceira aula de coordenação de redes no agronegócio. Estamos caminhando para a nossa última aula. Agradeço a atenção de todos, uma excelente semana e nos vemos na nossa próxima aula.